Uma boa noite a todos que se fazem presentes em ca Uma boa noite ao pessoal que nos assiste pelos nossos canais Instagram, Facebook. Antes de dar início à atividade do passe, gostaria de lembrar a quem nos marquem, gostaram, deixem aí o like, divulguem o vídeo para auxiliar na transmissão. Obrigado. Não é por nada remuneratório, por lucro, mas é sim para que tenha um aumento de acesso, para que mais pessoas possam receber. Nós temos Nossa expositora dessa noite, a Liane, ela vai expor para nós o capítulo 3. Todos uma Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal que acompanha de casa e pela internet. Vou começar, então, lendo a passagem do capítulo, que dá título, inclusive, ao capítulo dessa noite. Está no Evangelho de São João, capítulo 14, versículos de 1 a 3. É um dos últimos momentos de Jesus com os apóstolos. Aí ele já sabia que ele iria padecer, que ele iria deixar o planeta, que ele iria desencarnar. E ele estava preparando os apóstolos para seguirem o trabalho dele, a atividade, o crescimento dele. Então ele diz assim: não se turbe o vosso coração, não se preocupem, credes em Deus, crede também em mim. Depois eu continuo. O que significa crede em Deus, crede também em mim? Compreendam aquilo que eu ensinei para você enquanto estive no convívio aqui na Terra. Compreendam as leis divinas, como que elas funcionam. Crede em mim a ponto que vocês possam viver os meus valores, que vocês possam viver aquilo que eu ensinei, que eu vim exercitar. Desenvolvam uma relação de integração com a vida, Deus, com o Criador, muito maior, muito mais ampla do que a rotina e a vida diária de vocês. Por quê? Porque esse é o caminho da felicidade, da plenitude, do equilíbrio, da paz. Ele não estava dizendo crede em Deus, crede também em mim, no sentido de compareçam ao centro espírita, compareçam à igreja, façam rituais, vão ao templo. Não. Estava falando dos apóstolos, mas em cada um de nós, desse estado emocional, mais grandeza, mais compreensão, menos atucanamento, mais equilíbrio, de mais afetividade, de mais felicidade, enfim, esses valores que ele tão majestosos para nós, a própria vida. Ele segue: há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, já eu vou-lo teria dito. Pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Então ele está chamando os apóstolos, chamando a cada um de nós para o crescimento, para a transformação, para a luta interna que gera amadurecimento, que gera compreensão. Está chamando para isso.
para que a gente não fique preso a todas essa nossa conjuntura da vida tão pequena, tão restrita, e que a gente dá ainda tanta. Quando ele fala que há muitas moradas na casa do Pai, onde é a casa do Pai? Fala tantas vezes nisso. A gente se relaciona tão pouco com ele. A casa do Pai é o universo todo. O que existe material e imaterial. Hoje a gente compreende 5 a 10% com toda a nossa tecnologia, em termos de planetas, em termos de desenvolvimento científico. Já se sabe que o universo está ou seja, está sempre sendo criado, novas criaturas, novas estruturas. Deus está constantemente criando. E essas moradas todas que estão dentro da casa do Pai, esses lugares, que a gente pode compreender como sendo os planetas físicos que existem, e que quem já está habituado um pouco mais com a doutrina espírita, que existem mundos inferiores, nós estamos no planeta de prova e expiação, estamos em fase, em transição planetária, passando para a regeneração, existem mundos felizes, mas existem as nossas moradas internas. Existe o nosso interior, que é o que determina de onde a gente está. Por que ele vai para outra morada? Ele já cresceu, ele já se desenvolveu, assim como nós. Ele não foi criado puro, ele não foi criado com todas as qualidades, ele não foi criado daquela maneira como a gente sabe e a gente vê pelo evangelho, a vida que ele teve. Ele foi criado simples e ignorante como todos nós, um tipo inteligente, uma potencialidade de crescer e de se desenvolver. E ele passou por todas as faixas, até que ele alcançou, muito mais até do que ele demonstrou aqui, ele se apequenou, sua grandeza, ele apequenou tudo o que ele é, para que a gente pudesse ter um exemplo a ser seguido, um modelo de vida possível para nós. Ele é muito mais do que o que ele exemplificou. E essa nossa relação com isso, com o universo, com a vida, quanto mais a gente começa a se dedicar a compreender isso, sair dessa nossa visão tão restrita da nossa rotina, dos nossos conflitos, problemas, tem coragem de resolver, das coisas que a gente ainda se permite. Isso que nos fixa aqui. Essa nossa relação de dependência das coisas do aqui e do agora, das relações, das coisas que a gente, das nossas ilusões, das fantasias que a gente constrói e depois não consegue desmanchar, das ilusões materiais que a gente ainda tem, das ilusões com relação às pessoas que a gente ainda tem, das dependências, o valor que a gente dá para cada coisa, trabalho, para o nosso emprego, para o nosso estudo, para o nosso ego, que a gente gosta que ninguém diga nada, a gente entra em defensiva, o ciúme, a inveja, que a gente ainda dá vazão, a agressividade, o temperamento, as dúvidas, as inseguranças, as nossas teimosias, todo esse universo que nos caracteriza, em maior ou menor grau, cada um de nós, e que faz com que esteja nessa morada. E a nossa morada, por mais que seja planeta de prova e expiação, onde o mal ainda predomina, onde ainda o orgulho, o egoísmo campeiam, é só a gente olhar para fora, olhem para dentro das famílias, as dificuldades, os conflitos, se relacionar, se entender minimamente, muitas vezes, com verdadeiras relações caóticas,
O mundo em guerra, as pessoas se degladiando, não admitindo nenhuma contrariedade uma em relação à outra. Mesmo entre amigos, às vezes a gente fala alguma coisa, a pessoa reage mal. Isso ainda caracteriza esse planeta, morada. Ainda é o que é prioritário para nós. É por isso que a gente nasce, morre, renasce aqui, com muito pouco aproveitamento das oportunidades, dos chamados que a vida nos traz, das experiências que a vida nos propõe. A vida está sempre nos propondo experiências de mudança, de transformação. E a gente normalmente se retrai. As transformações que a gente precisa fazer para que a gente voe para outras moradas, para que a gente cresça, volva, para que a gente amadureça, para que a gente seja mais prisioneiro de todas essas injunções que a gente mesmo construiu e criou por culpa, por insegurança, por medo. A gente precisa se transformar, precisa aceitar a nossa condição hoje, entendendo que cada experiência visa exatamente essa nossa a libertação do espírito. Todas essas coisas que ainda são prioridade para nós. No mundo material, por quê? Porque a gente precisa da forma. A gente ainda é dependente do concreto, do material, para conseguir aprender. Como é que a gente vê as experiências? A gente não consegue definir sentimentos. Temos uma baixa capacidade afetiva. Se vocês forem ver, a gente gosta só dos... Como que eu vou conseguir resolver os perrengues? Como que eu vou conseguir resolver as inimizades que eu construí ao longo de outras existências? Se essa criatura não nascer como meu filho, por exemplo, como que eu vou terminar com algum resgate de algum erro que eu cometi no passado? Como que eu vou resgatar isso se eu não conviver com as pessoas, não passar pela experiência, ser testado na carne? Eu sou uma pessoa muito materialista, muito ambiciosa. Eu digo que eu não quero ser mais. E aí eu tenho que renascer e viver as experiências para saber se eu realmente não quero mais. Se realmente eu conseguir entender que a vida não é por aí, que a felicidade não é esse nível de ambição, de preocupação com as coisas materiais, com dinheiro, com status. Como que eu vou abrir mão disso e crescer se eu não estiver dentro da situação concreta que me proporciona, que me propicia eu dizer o não. Não, eu não sou mais assim. Precisa dessas relações e que fazem parte daqui do planeta, fazem parte de planeta por causa do nível evolutivo ainda baixo. Outros espíritos já mais elevados seguem aprendendo, mas não precisam mais reencarnar. A gente precisa. Nós precisamos nos deparar com a dificuldade, com a doença, para desenvolver resignação, para desenvolver aceitação. Nós precisamos nos deparar com o fracasso, com o medo, para quebrar um pouco nosso orgulho, essa teimosia. Precisa dessas experiências dolorosas, agudas, para que a gente vá se transformando, porque ainda é da nossa no erro. Justamente em função do baixo aproveitamento desse nosso nível evolutivo em que a gente está muito voltado e fixado em nós mesmos, nossos interesses, nas nossas coisas, muito pouco se importando, muito pouco dando
importância dando, se preocupando com os outros. Muito pouco ainda de fraternidade, muito pouco ainda de abrir mão de si para ir na direção de alguém. Muito, ainda muito baixo isso. Nós, era disso para os apóstolos. Ele vai preparar o lugar, ele é o governador do planeta. Ele vai seguir nos orientando, administrando as situações, as nossas experiências, para que a gente possa, através delas, aproveitando elas, e não recuando, e não voltando atrás, mas se determinando, lutando para ser diferente, lutando para agir de outra maneira, para se impor uma outra condição, de não se repetir, de ter mais coragem, ter um pouco mais de determinação, acreditar um pouco mais nos próprios, depender menos da opinião. São todas uma série de experiências de vida, de relação, que vão nos levar a essa transformação. E aí, de experiência em experiência, aprender a relação com os filhos, as nossas omissões, olhando para dentro de nós mesmos e tentando cada vez mais se entender, tá? Onde eu estou dentro desse processo evolutivo? Por que eu estou? Como que eu cheguei até aqui? Quais foram as coisas que eu construí dentro de mim? Quais são as que eu buscando cada vez mais essa compreensão da vida, entendendo que tudo que chega, todas as experiências, as mais difíceis, tem coisas que, assim, que a gente não imagina que vai passar. A gente acha que já está tudo resolvido, que a vida nos deu a gente encontrou todas as respostas. A vida vai lá, faz assim, mexe com tudo, nos tira da zona de conforto, exige que a gente pare, pense, se renove, se transforme, se determine, haja de outra maneira. A vida exige que a gente haja de outra maneira. Porque justamente esse agir de outra maneira, essa transformação de características, essa modificação de personalidade que faz com que a gente consiga evoluir. Faz com que a gente... Evolução é isso, é sair de um lugar para o outro, eu tenho que conquistar alguma coisa. Eu não evoluo me repetindo. Eu não me liberto. Parece meio óbvio, mas eu não me liberto me mantendo preso dentro das mesmas situações. Eu me liberto quando eu me liberto. Quando eu chego num determinado ponto em que eu entendo. Eu não quero mais ser assim. Eu não quero mais isso, eu não quero mais essa vida, essa relação. E respeitando os outros, respeitando o livre-arbítrio, respeitando a trajetória de cada um, consegue mudar de circunstância. E isso vai de situação em situação, nos levando a esse crescimento. Que é nosso, interno, é primeiro dentro da gente. A morada material, física, ou mesmo a espiritual, que é o pós-morte, para onde a gente vai depois, ela é determinada como consequência, como resultado daquilo que a gente tem empreendido agora dentro de. Então eu posso aproveitar as oportunidades ou eu posso sim me deixar levar pelas mesmas medos, pelas mesmas inseguranças, pelas mesmas culpas. Eu vou estar meio que repetindo a minha encarnação, sem grandes avanços, sem grandes conquistas emocionais, por medo. Por não conseguir manter as escolhas, por mais que a gente compreenda, e muitas vezes a gente vem aqui no Centro Espírita e tudo nos é dito da forma mais clara possível. A doutrina espírita, ela é algo que, se a gente vai em busca, brilha pra dentro de nós, que brilha para nós, de uma maneira que não tem como desaprender, não tem como dizer, não tem como não se encantar, não tem. Tem que ser muito endurecido para dizer que aqui não encaixa.
que adianta? O nosso tudo que nos chega, se a gente não aproveita e coloca na. Então tudo depende do como se relaciona com cada circunstância que nos cada situação. Ou eu vou me repetir, ou eu vou aproveitar mais uma situação para crescer, para construir uma coisa nova dentro, uma nova, até que eu chego e construo uma nova criatura. Era isso que Jesus, crede em Deus, vivam como eu vivi. Funciona dessa maneira, é assim. As leis divinas são automáticas, são justas, soberanamente misericordiosas. Entendam que não existe vítimas, não existe castigo, não existe culpas eternas, existe trabalho, transformação, existe luta. Lutem. Ele estava chamando, venham. Eu vou antes para preparar o lugar, porque eu administro tudo. Quando vocês estiverem prontos, os retirarei para mim. Vocês também vão comigo. E ninguém vai ficar para trás. Não só os apóstolos, cada um de nós. Não existe ninguém fora do processo evolutivo. Quando a gente diz, eu não consigo crescer, eu não consigo me modificar, eu não consigo fazer isso, por mais que eu entenda, é porque eu ainda não. É porque eu ainda me comprazo, é porque eu ainda estou tomado pela culpa, eu ainda me deprimo, eu ainda me vitimizo. Ninguém está fora do processo. Então é para todo mundo esse chamamento de libertação do espírito, da criatura, de todas essas dependências, da própria ignorância em relação a como as coisas funcionam. Chamamento de compreensão da vida que Jesus faz ali, derradeiros momentos dos apóstolos e a todos, a benefício de nós, para que a gente dê mais um passo dentro desse processo. São infinitas moradas, infinitos, eles são só a consequência daquilo que a gente vai dentro do coração. Então, que na noite de hoje a gente não fique só na teoria dos mundos, de como mundo feliz, mundo isso, como se a gente fosse fazer uma relação de troca com Deus, com a vida. Eu quero ir para um lugar bom, então eu vou ter um lugar bom. Não, não é assim que funciona. Eu quero me melhorar porque eu quero me melhorar. Porque eu entendi que tenho níveis de desequilíbrio, eu entendi que da maneira como eu sou, como eu vivo, eu causo até desequilíbrio para as outras pessoas. Eu entendi que eu não posso mais me omitir. Eu entendi que eu não posso mais ser. Está me fazendo mal. Não consigo mais viver da mesma maneira. Eu estou me afastando de pessoas por causa. Eu estou perdendo meu autorrespeito. Eu quero me transformar. Eu entendi. Crede em Deus, crede. Entendi que é por aqui. E aí eu tomo o caminho. Não por troca, não por nada. Na semana que vem, o capítulo que dá sequência, ninguém poderá ver o reino de Deus senão falando do quê? Essas múltiplas vidas que a gente tem para desenvolver nosso amadurecimento. Não é numa só. A gente não troca de interior e a gente não dá salto de qualidade porque morre. Morre com as consequências daquilo que a gente é cultivado, se prepara para renascer de novo, às vezes com outros pais, outras mães, com inversões, em situações diferentes, em países diferentes, outras experiências que são necessárias e adequadas para cada um. E a gente aprende de novo, tira as lições necessárias, avança mais um pouco, evolui mais um pouco. E assim,
infinito. Fala tanto assim na doutrina espírita que nós somos eternos, que nós somos acessíveis, que o Senhor morre nunca, o que morre é só o corpo, a gente quanto isso realmente é sente dessa com relação às outras pessoas, com relação é imortal e eu estou vivendo experiências, eu estou aprendendo, crescendo, se atucando. Por que a gente se dedica tanto? Por que a gente quer agora, para ontem? E quando não dá, e quando não resolve, se amofina, ou a gente se revolta, a gente se deprime? Porque a gente ainda está preso a essa única. Porque, na verdade, nosso processo de aprendizagem, a nossa felicidade aqui, ela é relativa. Ela é proporcional ao nosso aquilo que a gente tiver conquistado dentro de termos de valores mais nobres. Enquanto a gente estiver só preso coisas do aqui e do agora, aí mesmo que a gente não consegue. Saco sem fundo. Porque a felicidade, ela é do espírito, ela não é do corpo. Então, a gente tem ações, a gente tem alguns prazeres, a gente tem alguns momentos de maior euforia da realização, que é do espírito, que é do interior da criatura, que se preenche não preenche na luta, no trabalho, na transformação. E é uma via de mão dupla, porque à medida que a gente cresce, se determina, toma outras atitudes, se melhora, automaticamente eu ajudo os outros. Então, eu me ajudo e já contribuir o meu exemplo para outra pessoa. A solidariedade do mundo, do universo. Então, que a gente possa refletir sobre as nossas. O que mora aqui dentro? Os valores que moram. O que a gente. Quanto de equilíbrio e de paz eu tenho com aquilo que eu cultivo dentro de mim. Pensem nisso. Formação. Jesus nunca falava nada para ele. Sempre quando ele dizia, creiam em Deus, venham, se preparem, lutem, se transformem, era por nós mesmos, a nosso próprio benefício. Que a gente possa falar sobre isso. Semana que vem temos a continuidade, como eu falei em outro capítulo. Paz. Encerrada a nossa exposição, peço de você. Agradeço a participação de quem gostaria de lembrá-los que sábado